E aí a gente chega no nosso terceiro arco, que apelidamos carinhosamente de Tempos Mortais e vai do episódio 15 ao 18. Já no episódio 15, o grupo que finalmente conseguiu resgatar, né, o Gregor voltou para a Fortaleza do Velho Urso e eles têm um downtime, um tempo de descanso, né? Se não me engano, foram 2 meses que passou, né, Paulo? E aí cada um acabou fazendo uma coisa. O Soren, que é o bardo do grupo, ele junto com o Dorian, que é o mago, e com a Brunhilde, que é a Bárbara, eles resolvem estudar um livro dracônico que o Soren tinha, que foi escrito por um antigo bardo do passado. Aí vocês se perguntam, a Bárbara estava estudando um livro? É porque a Brunhilde tem um interesse todo especial em criaturas de sangue dracônico por causa do histórico dela, da tribo de dragão, tribo de Fafnir, que ela vem. Não sei se é interessante comentar aqui, mas eu preciso de sangue de dragão pra tirar meu avô usurpador do trono. É basicamente isso. Uma coisa light. Tretas de família. Ao mesmo tempo, o Marvin, que é o nosso rogue Heflin, e o Kirask, que é o nosso clérigo meio orc, eles vão passar um tempo nas florestas junto com o Tessar. E eles, na época, eles aprenderam multiclasse, né? O Marvin virou Ranger e o Tessar e o Kirask virou Druida. Mas é importante lembrar que no Pathfinder isso tudo pode ser retreinado, né? E hoje em dia eles nem lembram mais o que é Ranger e o que é Druida. Eles passaram de nível e retreinaram. E nesse meio tempo, Kaiser, que era o nosso guerreiro, ajudou na reforma da fortificação da Fortaleza do Velho Urso. Só um pontinho, né? A Fortaleza, quando eles chegaram na Fortaleza, a Fortaleza já estava em condições muito precárias, porque não estava chegando mantimentos para a Fortaleza e ela sofria ataques constantes. Depois do ataque de Uran, que originou lá, que a gente falou, né? Que foi quando ela sequestrou Gregor, a Fortaleza ficou bem debilitada, destruída, né? Bem destruída. E aí o Kaiser, como tem um conhecimento de guerra muito grande, ele vem de uma cidade de guerreiros. Ele ajudou nesses 2 meses com ideias para reconstruir a fortaleza. E no final desses 2 meses de descanso deles, né, cada um estava fazendo ali mais ou menos, se eu não me engano a Brunhilde também ajudou a construir algumas coisas da fortaleza, né, ela é muito forte, então foi bem útil na reconstrução. Uma das torres que estava sendo construída, torres de observação, que ficava, se eu não me engano, a norte, ela desabou. Eles estavam no dia, de repente eles escutam um barulho e o grupo corre para ver o que aconteceu. Quando eles chegam lá, parte da base da torre tinha afundado, tá? E eles não estavam entendendo muito bem porque enquanto eles estavam examinando, né, eles são atacados por um grupo de hobgoblins. Não é isso? Por um grupo de hobgoblins. E aí parecia que esses hobgoblins eram muito bem treinados, eles não estavam ali por acaso. Eles parecem ter sido enviados sabendo que eles estariam ali. Eles combatem muito bem e o grupo não consegue ter um tempo de reação muito bom para poder repelir esse ataque. E aí acontece a nossa primeira morte no grupo, que Kaiser ele fica ali no meio da batalha tentando proteger os seus amigos, né, tentando ser o mais ofensivo possível, e aí ele mantém a guarda aberta e um desses hobgoblins acaba derrubando ele, acaba matando mesmo o Kaiser. Só que aí o resto do grupo vence o desafio, né? E desesperados em volta do corpo de Kaiser, Dorian tem a brilhante ideia. E aí a gente relembra, né, que Marvin tinha pego um dos dentes do crânio de dragão negro que eles acharam no pântano. E eles já sentiam que existia uma magia de aprisionamento naquele dente, naquele crânio. Então Dorian pega o crânio, pega o dente e encrava no peito de Kaiser e prende a alma de Kaiser ao corpo dele. Não ressuscita ele, fique claro isso. Ele prende a alma de Kaiser no corpo e Kaiser, daí em diante, passa a ser uma criatura morta-viva, mas consciente. Deixa eu só explicar o que passou pela minha cabeça quando eu fiz isso. Você queria fazer merda, foi? Não, no dia anterior eu tinha visto o trailer do Diablo, tá ligado? Eu lembrei daquela história de botar os cristais passados, tal. E além disso, quando a gente passou no Dragão Negro, a gente sentiu essa magia muito forte que estava, de alguma maneira, aprisionando o espírito no esqueleto, né? Eu falei, então a gente tem um artefato que tem uma magia forte que aprisiona o espírito. Então, vai que funciona, né? Funcionou. Talvez não da melhor forma possível, mas funcionou. Vocês acham que depois de tudo isso a gente ia o quê? Voltar, descansar, arranjar uma solução? Não. A gente precisava resolver o problema do porquê que a torre tinha desabado, até porque tinham outras torres que poderiam acontecer a mesma coisa, e o forte que a gente tava, né, do Velho Urso, a fortaleza,
ela estava se fortificando. Então era necessário resolver esse problema. E ali o Kaiser estava, teoricamente, pelo menos temporariamente, resolvido. Só Então, antes de você continuar, desculpa, é que tinha uma outra coisinha. Tinha uns construtores anões que estavam ali. E Sim. quando a torre afundou, eles acabaram afundando junto. Então a gente resolveu entrar pra ajudar, né? Exatamente. Mais um ponto, desculpa, eles não foram sozinhos, eles ainda foram com alguns homens da fortaleza exatamente pra resgatar esses anões. Segue, Brunhild. Então a gente entra e vai seguindo essa trilha do que a gente descobre ser as Ankh-Hags, né? Que é uma mistura de grilo com barata, com, sei lá, um bicho horrível que cospe ácido. E a gente consegue localizar esses construtores e a gente segue em busca da rainha, né? Que esses insetoides aí... Como é que é o grupo? Aracnídeos, sei lá. Os insetos, eles têm uma rainha. E se a gente mata a rainha, a gente resolve lá o problema da praga. E aí, a gente finalmente chega ao lar, ao covil da rainha Ankh-Hag. É um espaço meio alagado, assim, com uma ponte e no final uma espécie de fonte de pedra construída. Um cenário muito inusitado para aquele lugar que a gente estava, que era basicamente túneis escavados por insetos gigantes, né? E aí a gente vai se aproximando da fonte, a rainha emerge e ataca o grupo. Foi um combate brutal, no qual mais 2 companheiros do grupo morrem, Soren e Kirask. Depois da morte deles, o grupo ainda consegue dar conta da rainha e passa a investigar aquela fonte, né? Tanto Marvin, que é o rogue do grupo, quanto o Dorian, que é o arcano do grupo, eles identificam que tinha alguma coisa diferente naquela fonte, que tinha propriedades mágicas de cura, mas eles não entendem direito o que é. E para variar, quando alguém morre, a gente fica desesperado, né? Então, o que aconteceu? Todo mundo para a fonte. Se é para curar, vamos tentar ressuscitar os nossos amigos, e se não for, vai todo mundo junto. Então, a gente entrou na fonte e, para nossa surpresa, funcionou de novo. Saiu todo mundo do outro lado vivo, só que num lugar que a gente não fazia a menor ideia de onde era. Eram corredores de obsidiana, uma pedra meio escura, e a gente estava totalmente perdido ali. Exatamente. Só para ficar claro o que aconteceu, né, na fonte, no mundo que a gente está criando, a deusa da morte, né, se chama Ankara, tá? E todos aqueles que morrem, né, os seus espíritos seguem pelo Rio das Almas e pedem a aprovação de Ankara para entrar no seu reino. E o contrário também existe. Quando alguém é ressuscitado, precisa pedir a permissão de Ankara para que essa pessoa retorne para o mundo dos vivos. Essa fonte, ela passava pelo Rio das Almas, tá? Antes de levar ele para os corredores de obsidiana. Então, quando eles atravessaram pela fonte, eles correram no Rio das Almas, as almas voltaram para os corpos, né, de quem tinha morrido, e aí eles saíram vivos do outro lado. E muito importante, sem pedir a permissão de Ankara para estarem vivos novamente. Resumindo, a gente já sacaneou a deusa 3 vezes. Kaiser morreu, a gente botou o dente do dragão. Eles 2 morreram, a gente passou pelo Rio das Almas e pegou a alma de volta sem pedir permissão, né? Exatamente. E a gente ainda quebrou a perna do Agreus lá, mas... Deixar Deus puto é o que esse grupo mais sabe fazer. E aí a gente fecha o nosso terceiro arco, né? Que são Tempos Mortais, que vai do episódio 15 até o episódio 18. Contando aí o que aconteceu com os nossos personagens e a situação como estava até o presente momento.